Xiaomi, sem dúvidas, quando eu falo de celular potente, é a marca que mais aparece de todas. E não só isso, recentemente foi a marca que mais apresentou novos lançamentos, e principalmente com lançamentos mais recentes, mais modernos. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com os melhores Xiaomis pra você comprar hoje em dia. Inclusive tem Xiaomi com excelente preço, porque eles abaixaram e ficaram maravilhosos. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pra ver. E lembrando, links dos produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então bora lá, começando pelo mais barato possível, a gente tem o Redmi 14C. E calma que sim, existem outras versões mais baratas, eu vou comentar. Só que no geral ele acaba sendo o Xiaomi mais baratinho, que eu acabo mais recomendando. Eu coloco entre aspas, porque no geral ele é um bom celular. Pelo preço, vocês vão ver que ele não é tão interessante assim. Começando pelo design, eu vou ser muito sincero, é um dos celulares mais bonitos que a Xiaomi já fez. Eu não sei porque eles colocaram especificamente no modelo de entrada, porque esse design ficou lindo. Sei lá, mano, esse desenho, esse formato, cara, ficou muito foda. Além disso, aqui ele vem com uma incrível tela gigantesca, em seu menor sentido, de 6.88 polegadas. É maior do que um S24 Ultra, com 120 Hz IPS, com resolução só HD. Caralho. Além disso, ele vem com 4 ou 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, uma bateria de 5.160 mAh. Até aí está tudo bem. Uma câmera que é relativamente boa pelo preço, não é uma das melhores. É uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. Como eu falei, pelo preço é uma câmera ok, vai te entregar uma boa qualidade, boas fotos, levando em consideração principalmente que a Xiaomi normalmente não tem um ponto forte em câmeras. Só que o problema principal está no seu preço. Hoje atualmente ele varia na casa aí dos seus 800 a R$1.000. E qual que é o problema? Simplesmente ele vem com o Helio G81 Ultra, que inclusive é o mesmo processador que vem no Poco C75, que está na mesma faixa de preço, sendo que nesta mesma faixa você consegue pegar outros celulares infinitamente melhores, como é o caso do Moto G35, o Moto G34, o A15 5G, que além de serem mais potentes, tem telas melhores, como é o caso do A15. Ele tem 90 Hz, mas pô, uma tela Super AMOLED já Full HD, e principalmente também câmeras melhores e processadores também bem mais potente. Como eu falei, isso não vale só pro Redmi 14C, vale pro C65, C75, o Redmi Note 13 4G. Detalhe, não são celulares ruins, mas pelo preço a configuração é muito fraca. E é por isso que uma opção bem mais interessante, ainda mais que abaixou um pouquinho mais de preço, acaba sendo o Redmi Note 14 4G. Cara, no geral, começando pela tela, ele tem uma tela muito boa, inclusive é uma das melhores na versão 4G pela faixa de preço. É uma tela aqui de 6.67 polegadas, AMOLED 120 Hz, que inclusive é um padrão que a Xiaomi sempre segue. Além disso, ele já tem uma bateria muito boa de 5.500 mAh. Sem contar um conjunto de câmeras também muito bom. É um conjunto com uma principal de 108 megapixels, com uma frontal de 20, que, sendo muito honesto, tira fotos muito boas. O único problema é o pós-processamento da Xiaomi, que simplesmente caga com a foto. A qualidade em si da imagem é boa, mas cara, de verdade, é bizarro o pós-processamento que a Xiaomi deixa. É um contraste sem o menor sentido, extremamente elevado, uma saturação também bizarramente forte. Cara, tem foto, velho, eles exageram tanto assim na saturação, é muito forte que até foge da realidade. Já a câmera frontal, muito pelo contrário, por incrível que pareça, eu fiquei surpreso pela qualidade, principalmente pelo padrão que a Xiaomi traz. É uma câmera muito boa. Como eu falei, a câmera traseira também é muito boa pra fotos, pra vídeo, ela cagou no pós-processamento. Mas o ponto principal e positivo dele acaba sendo o processador, que nesse caso ele vem com o Helio G99, que sim, não é o melhor processador na faixa de preço, não é o mais potente, mas ainda assim ele tá entre os melhores. Cara, de verdade, é um processador muito bom, entrega uma performance muito boa, pro uso no dia a dia nem se fala, é um processador extremamente completo. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele fica na casa dos seus R$1.000 a R$1.100. Só que agora a versão 5G, puta que pariu! Porra que a Xiaomi fez! Ele não tem o menor sentido. Por quê? Ele mantém exatamente as mesmas configurações do 4G, só que com uma bateria menor, que no caso vai para 5.110 mAh. Basicamente, ele tem mais memória RAM, mais armazenamento. Ele tem, obviamente, um processador melhor. A gente vai de um Helio G99 para um Dimensity 7025. É um processador muito bom, entrega uma performance muito boa. No geral, o Dimensity tá trazendo um custo-benefício absurdo. Só que o problema principal dele é a desgraça do preço. Isso porque ele é um celular que ele tá variando dos seus R$1.500 a R$1.800, sendo que qualquer outro celular desta mesma faixa de preço, inclusive dentro da própria Xiaomi, consegue dar um pau, como é o caso do Poco X7 5G, que virou um dos novos custo-benefício dela. O Poco X7 que tá praticamente o mesmo preço do Note 14 5G, com a diferença que ele é muito mais completo. Já começando que o celular é infinitamente mais bonito, inclusive eu acho o X7 uma das linhas mais bonitas que a Xiaomi já fez. Cara, ficou muito lindo esse design, eu gosto muito. No caso aqui na tela,
tela, ele mantém aquele padrão de tela da Xiaomi, que é uma tela de 6.67 polegadas AMOLED de 120 Hz, só que ela tem uma proteção de tela superior, sem contar que tem uma densidade de pixel maior, que faz com que a percepção do pixel seja menor, sem contar também uma resolução mais elevada. Além disso, ele também mantém a mesma quantidade de memória RAM e armazenamento do 14 5G, no caso vai até 12 GB de RAM e até 512 de armazenamento, além de um conjunto de câmeras infinitamente melhor, tendo uma principal de 50 megapixels com uma ultra-wide de 8 e uma macro de 2. Além disso, aqui a gente tem um sensor maior, com uma lente de abertura maior e um pós-processamento muito melhor, que inclusive, como eu falei, a Xiaomi no geral, para celulares, câmera não é um ponto forte dela. Ah, mas tem o Xiaomi 15 Ultra, que tem uma das melhores câmeras do mundo. Sim, realmente, é um celular específico da Xiaomi. A maioria dos celulares da Xiaomi, ela não foca em câmera, só que especificamente a partir da linha X7, ela conseguiu melhorar bastante, cara. De verdade, cara, como eu já falei em outros vídeos, a qualidade dos X6 pro X7 no quesito qualidade de câmera melhorou absurdamente. Não só no pós-processamento, tá uma imagem muito mais suave, ainda o contraste tá um pouco mais elevado do que deveria, na minha opinião, mas ainda assim, a imagem tem uma suavidade muito boa, tem um nível de desfoque muito bom, nível de saturação também tá ideal, não tá absurdamente exagerado. Além disso, já grava em 4K a 30 FPS, sem contar também o processador, que nesse caso ele vem com um Dimensity 7300 Ultra, que sim, é um processador muito bom, dá conta de jogar games pesados, mas em comparação com o X6 não é uma mudança tão absurda assim, porque se a gente olhar na prática, a potência em comparação com o X6 é muito próxima. Mas principalmente comparando com o Note 14 5G, a diferença é grotesca. E o ponto principal, que é o preço, hoje atualmente ele fica na faixa de seus 1.600 a 1.800 reais. E é o que eu falei, tá na mesma faixa do Note 14 5G, só que aqui você tem câmera melhor, uma tela melhor, processador também infinitamente melhor. E se você quer só potência, cara, aqui a gente tem simplesmente o celular mais roubado, digamos assim, em potência, e continua sendo o Poco X6 Pro. Ele já era muito absurdo pelo preço, só que ele diminuiu ainda mais. Cara, ficou ainda mais interessante. No quesito de tela, ele traz exatamente aquele mesmo padrão Xiaomi, aquele mantém uma bateria de 5.000 mAh. Aqui no caso, em comparação com o X7, tem uma piora nas câmeras, embora seja um sensor principal de 64 megapixels, e tira sim fotos boas, mas por exemplo, se seu foco é câmera, na mesma faixa de preço você pega, por exemplo, um A55 que dá um pau na qualidade de imagem, foto, vídeo, mas o ponto principal dele, como eu falei, pra quem busca potência, acaba sendo o processador. Nesse caso aqui, ele tem um Dimensity 8300 Ultra. Cara, é um processador surreal, velho, surreal. A potência dele é absurda pelo preço, ele é extremamente desnivelado, não existe nenhum celular nesta mesma faixa de preço de qualquer outra marca, Samsung, Motorola, Apple nem faz celular nessa faixa de preço, mas enfim, qualquer outro celular nesta mesma faixa de preço, nenhum consegue superar neste nível de potência. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na faixa aí também dos seus 1.600 a 1.800 reais. Só que mais interessante ainda, que inclusive eu comprei ele num preço muito bom, acaba sendo o Poco X7 Pro. Cara, assim que ele lançou, ele já era um celular muito bom. Cara, ele tava batendo um preço muito elevado, na minha opinião. E agora que ele abaixou e a gente consegue encontrar ele com um preço mais acessível, ele tá muito interessante. De configuração, ele é basicamente um Poco X7, tem exatamente a mesma tela, o mesmo conjunto de câmeras. O que vai mudar é que ele tem uma bateria maior, que no caso é de 6.000 mAh. Como eu falei, ele mantém também o mesmo conjunto de câmeras, com a diferença que ele grava em 4K já a 60 FPS. Só que o ponto principal dele acaba sendo o processador, que nesse caso ele vem com o Dimensity 8400 Ultra. Cara, se o 8300 já era roubado pelo preço, este cara ficou ainda mais. Isso porque a diferença de potência dele é grotesca em comparação com o 8300. Para um efeito comparativo, ele consegue ser 40 a 50% mais potente que o Snapdragon 8 Gen 2. Inclusive é um processador bem mais comum em celulares na faixa dos seus 3, 4 mil reais, como é o caso do S23 Ultra, o caso do Moto Edge 50 Ultra também, que não vem com o Snapdragon 8 Gen 2, vem com o 8S Gen 3, que é praticamente a mesma performance. E o ponto principal, que é o preço que dá para pegar ali hoje em dia. Ele é um celular que normalmente ele tava variando em torno dos seus 2.500 a 2.700 reais, mas hoje, cara, principalmente o modelo que eu peguei, eu consegui pagar 1.900 reais num Poco X7 Pro. Eu aproveitei para pegar ele no nosso grupo de promoção, tava o celular com preço muito bom, e além disso a gente aplicava um cupom que deixava ele ainda mais barato. Cara, realmente, esse preço tá absurdo, velho. Vocês têm noção que o celular custa 2.000 reais e tem exatamente a mesma potência de celular de 3, 4 mil reais. Sem contar que sim, ele não tem a melhor câmera na faixa de preço, mas ainda assim, a Xiaomi melhorou muito no quesito de câmera, o que torna ele um celular muito mais completo. Ou seja, ele entrega tela
tela boa, processador bom, bateria boa e agora câmeras boas. Subindo um pouco mais, a gente podia citar a linha Xiaomi 14T, que tem o 14T e o 14T Pro. No geral, ela é uma linha que não foca tanto assim em potência, embora tenha celulares bem potentes, só que ele tem uma ênfase principal em câmeras. Se você quer câmeras melhores dentro do universo Xiaomi, eles acabam entregando um pouco mais de qualidade, até porque aqui eles vêm com lentes da Leica, foi uma parceria que a Xiaomi fez com a empresa e são simplesmente referência em audiovisual. Mas agora, se você quer potência por um preço melhor, cara, nada supera a nova linha do Poco F7. Que no caso aqui a gente tem como principal o Poco F7 Pro e o Poco F7 Ultra. Tem um detalhe, existe sim o Poco F6, inclusive ele tá na mesma faixa de preço aí do Poco X7 Pro, vai encontrar na faixa aí dos seus 2.100, porque cara, eu não acho ele tão interessante assim, porque ele é mais fraco de potência, é um celular muito bom, cara, o X7 Pro é mais potente e tem um conjunto de câmeras melhores, então compensa muito mais o X7 Pro, embora o Poco F6 ainda assim seja uma boa opção. Mas agora subindo um pouco mais, a gente tem esses novos lançamentos da Xiaomi que simplesmente ficaram absurdos, isso porque aqui a gente mantém aquele padrão de tela da Xiaomi também, 6.67 polegadas, AMOLED, 120 Hz, só que aqui a gente já vai para uma tela com resolução 2K, o modelo Pro ele vem com Gorilla Glass 7i, que é uma proteção muito boa, e no caso do F7 Ultra ele vem com Poco Shield Glass, que é uma proteção ainda melhor. A diferença de um pro outro é que no F7 Pro vai ter uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.6, eles trazem um sensor maior em comparação com o X7, só que aqui ele só traz uma ultra-wide de 8 megapixels e uma frontal de 20 megapixels, sem contar uma bateria de 6.000 mAh. Já no F7 Ultra, que é uma versão melhor, ele vem com a mesma câmera principal, com a diferença que ele vem com a telefoto, que é para zoom, de 50 megapixels, uma ultra-wide de 32 e também a frontal vai para 32 megapixels. Os dois já gravam em 8K a 24 frames ou em 4K a 60, sem contar que o F7 Ultra ele cai para uma bateria de 5.300 mAh. Além disso, os dois só gravam em Full HD a 60 FPS na frontal. Que maravilha, né, Xiaomi? E a qualidade de imagem, cara, eu vou ser muito honesto, eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava mais. Em fotos, no geral, eles trabalham muito bem, conseguem trazer uma imagem com uma boa nitidez, uma boa qualidade, com um nível de saturação, embora ainda assim fique muito saturado, só que a qualidade de vídeo, principalmente, eu vou ser muito sincero, é muito parecido com o X7 Pro, mas assim, muito parecido mesmo. Em alguns casos, não vou mentir, eu preferi o do X7 Pro, mas assim, você colocando lado a lado, extremamente parecido, só que a diferença principal nesses celulares vai estar na potência, que nesse caso no F7 Pro a gente vai pro Snapdragon 8 Gen 3, enquanto no F7 Ultra a gente vai pro Snapdragon 8 Elite, o que torna eles um dos celulares mais baratos com esses processadores. No caso do F7 Ultra ele fica disputando aí com o Red Magic de preço, mas cara, o F7 Pro não existe nenhum celular na mesma faixa de preço que vem com esse mesmo processador, a menos que você encontre uma promoção muito boa ou em casos específicos, mas o celular que normalmente manteria o melhor preço com esse processador seria o S24 Ultra, que custa R$6.000, e o F7 Pro hoje atualmente fica na casa aí dos seus R$4.500, enquanto o F7 Ultra fica na casa aí dos seus R$5.300, que normalmente mantém um preço muito bom para esses processadores. Mas ainda assim, eu não vou mentir, eu esperava um pouco mais. Pô, tem um processador bom, mas cara, a câmera poderia ser melhor, a tela pelo menos poderia já trazer 144 Hz, trazer um diferencial, eu não sei, eu gostei dos celulares, mas ainda assim eu achei que faltou um salzinho ali, mas pelo preço e pela potência, ainda assim são celulares bem completos. E sendo muito honesto, de Xiaomi, cara, a gente tá bem limitado de disponibilidade, até o 14T Pro que eu citei tá bem limitado de encontrar, mas eu acho que é isso. Esses foram os melhores Xiaomis pra você comprar hoje em dia. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais e eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!